E aí, gente, abemos Papa. Com toda certeza já estamos com um Papa maravilhoso. Acabou de assumir. Eu, particularmente, gostei mais ou menos aí da escolha, apesar de ser americano. Já postei um vídeo lá na rede vizinha, lá no TikTok, no Instagram, explicando, na verdade, isso, que eu acho que isso aí me cheira um pouquinho de Trump, né? Mas eu, Felipe, não perde por esperar uma novidade dessas, assistir ao vivo aqui. Já tô aqui com o mapa astral de Robert Francis Prevost Martins. Gente, eu me surpreendi, na verdade, né? Eu tava sentadinho ali, eu tava esperando qualquer um. Eu tava esperando que fosse também esse americano, porque, né, a gente já sabia de umas especulações de Donald Trump, do Macron, tava lá tentando, né? Tava daquele jeito, meio malemolência, tentando... todo mundo quer um papa que seja do seu país, né? O Macron quer um papa francês, os Estados Unidos lá, o Laranjão Trump, ele quer um papa americano. Lógico, a gente também quer um papa brasileiro, imagine, mas Deus é brasileiro, como já dizia Francisco, né? Mas eu me surpreendi, na verdade, na hora que foi, eu fiquei até que feliz com a decisão, porque se trata de um papa progressista, não tem ideias tão conservadoras, então o que a gente tem aí são de ideias maiores. E no momento que eu tava fazendo o mapa astral dele, o mapa do Papa Leão XIV, eu me surpreendi muito, muito mesmo. Principalmente o sol dele, né? Ele tem um sol em Virgem, que já indica uma personalidade muito analítica, detalhista, voltada à prestação de serviços, né? Principalmente, né? O Virgem, ele é um signo, às vezes, que acaba tendo um bom coração. Virginiano, ele costuma ajudar muito, ele costuma fazer muitos trabalhos sociais. E também, né? O Papa Leão XIV, ele trabalhou aqui do lado, no Peru, trabalhou aqui do lado, como se fosse lá na minha casa. Trabalhou aqui no Peru, né? Ele foi bispo lá no Peru durante muitos anos, praticamente a vida inteira, nascido em Chicago, mas ele trabalhou no Peru praticamente a vida inteira ali, né? Fazendo prestações às comunidades, sendo bispo e tudo mais, oferecendo seus serviços às igrejas, e isso já acaba trazendo muita clareza para esse signo, para o signo solar dele, né? Ele é nascido no dia 14 de setembro de 55, ou seja, agora nós estamos em 2025, não estamos ainda em setembro, são sim 69 anos, é isso mesmo? 69 anos. Ele é nascido em Chicago, Illinois, lá nos Estados Unidos. A hora de nascimento dele eu não consegui achar, a hora de nascimento dele é desconhecida, né? Então não é possível a gente determinar algumas casas astrológicas, não é possível que a gente consiga achar, determinar o ascendente de repente, né? Mas aqui a gente já tem muitas informações que aconteciam naquela data, né? No dia 14 de setembro de 55, desse virginiano incrível aqui, né? Bom, as posições planetárias deles aqui a gente não vai conseguir ter as casas, principalmente por causa desse horário de nascimento dele, mas aqui a gente já tem o Sol em Virgem, como eu disse, que já indica essa personalidade muito analítica por parte dele, né? Depois a gente vai trazer também um pouquinho da numerologia, que eu achei muito interessante também. A numerologia dele, o caminho de vida dele, acaba sendo um caminho meio que 7, o 7 é meio associado a números místicos e tudo mais, mas vamos trazer aqui de novo para a parte do mapa astral, tá? Então, a lua dele, eu consegui verificar aqui, é a lua em Virgem, que sugere uma natureza mais emocional, uma pessoa muito mais reservada, e isso já indicava, isso foi mostrado, né? Isso foi dito até por muitos jornalistas e tudo mais. E o Mercúrio dele sendo em Virgem, então, é uma mente muito lógica, é muito voltada para a questão da precisão. A lua, que é necessidade de ordem, de rotina, para segurança emocional, já indica essa presença dele, né? Então, em qualquer lugar que ele já chegue, ele chega já com aquele teor sério, ele já chega, dá aquele sorrisinho, cumprimenta, mas é uma pessoa muito cordial, dá aquele tchauzinho e tudo mais. Quando tem que se emocionar, se emociona. É raro de ver chorar, então a gente não vai ver muito esse papa. Ele vai ser um sinônimo de força muito grande, né? Ele sempre vai ter aquele caminhar sério e vai ser um sinônimo de força, literalmente. Ele vai estar trazendo força onde não há, ele vai trazer luz, literalmente, às trevas, justamente por esse introspecto dele mais sério, né? E também se trata de um papa muito jovial, tá bom? Então aqui, ó, Mercúrio em Virgem, ele reflete uma mente lógica, crítica, voltada para precisão e a comunicação, né? Esse papa que tá ali, né, o Papa Leão, ele é trilíngue, ele fala 3 línguas e ele tem muitas habilidades com a comunicação.
O cara, ele sabe muito bem como sair com um tiro na culatra, tá? Então, assim, não tem como deixar ele sem palavras. Ele sempre vai saber como se comunicar, o que falar para agradar a todos. Ele sabe se portar, não somente nos momentos que ele precisa se posicionar, ele sabe muito bem se posicionar. Isso aqui é muito interessante, tá? Depois, aqui a gente tem Vênus em Libra. Esse Vênus aqui, em Libra, ele aponta para um apreço muito grande para harmonia. Então, assim, ele vai estar continuando o legado. É como se a gente tivesse pegado, literalmente, pegado é bom, né? É como se a gente tivesse pego o Bento XVI, junto com o Papa Francisco, juntado os dois e deu aí no Leão XIV, justamente porque ele tem um apego, ele é um apreço muito grande nessa questão de harmonia. Os relacionamentos equilibrados e tudo mais. Então, ele valoriza muito aquilo que vai trazer resultados positivos, principalmente em relação... ele vai ser, sabe... como se a gente estivesse falando com um terapeuta, literalmente. Ele tem esse apego, ele transmite paz na sua voz, na sua comunicação, tá bom? Aqui a gente tem Marte em Câncer, que indica ações motivadas para emoção, numa abordagem protetora e numas iniciativas. Ele é um papa que inicia. Como eu disse, progressista, ele tem ideia progressista. Então ele vai chegar aí na igreja trazendo grandes revoluções, vai fazer grandes mudanças, vai fazer grandes discursos para trazer revolução, para trazer mudança, para trazer aquilo que a gente... o pessoal às vezes mais conservador não gosta, mas é o que a igreja literalmente está precisando, tá? O Júpiter dele está em Leão. Isso gera uma expansão através de criatividade, liderança, expressão pessoal. Ele sabe muito bem como governar. Ele tem ideia de como governar. Então, ele é uma pessoa íntegra e merece estar onde está, literalmente, de continuar o legado de João, tá bom? Saturno dele aqui, ó... O Saturno está em Escorpião e reflete uma disciplina, responsabilidade, assuntos profundos e muito transformador também. Então, por isso que a gente já trouxe aí a ideia do progressista. Isso aqui reflete no mapa astral dele também. O Urano dele está em Câncer, que indica uma geração que busca inovação na estrutura familiar, na estrutura emocional também. Então, como eu disse, ele é uma pessoa muito centrada. Vai ser difícil da gente ver ele chorar, vai ser difícil da gente ver... As emoções dele, elas saem num momento que é muito grande, mas dificilmente a gente vai conseguir estar vendo isso através dele. Então, assim, em alguns discursos ele pode parecer muito seco, ele pode parecer muito direto, né? E aqui a gente tem Netuno em Libra, que aponta para ideias elevadas de relacionamentos, busca por justiça social. Então, assim, né, a gente já tem diversos tipos de teorias da conspiração que estão rondando aí por ser o último papa, de ser... E assim, se trata de um papa progressista, se trata de um papa que realmente teve muitas missões muito especiais, que levou em consideração, a gente está trazendo aí uma pessoa muito íntegra, muito elevada, com uma mente muito aberta. E a gente sabe que dentro da igreja, às vezes é difícil a gente achar esses tipos de pessoa. Convenhamos, o pessoal da igreja, por favor, vocês sabem disso. É difícil da gente encontrar, às vezes, alguém que realmente esteja disposto a mudar, a evoluir, a trazer novidades. Às vezes é mais cômodo a gente ficar onde a gente está. E aqui, com esse Papa, né, que a gente tem já esse Netuno em Libra, traz o equilíbrio. Então ele é muito decidido. O Netuno, ele traz esse poder de decisão e evolução de espiritualidade. E o Plutão dele, que está em Leão, olha só, Leão, que como diz o próprio nome, Plutão em Leão, ele reflete uma geração com transformações intensas relacionadas à expressão pessoal e à liderança também. Isso aqui traz a questão da missão espiritual dele. O cara, ele nasceu preparado, ele tá onde literalmente ele deveria estar. O que a gente espera de um mapa astral desse aqui, né? A gente espera evolução. Dentro da igreja vai causar revolução mesmo. Muitas falas polêmicas. Ele sabe se comunicar, ele sabe muito bem atirar pela culatra, como eu disse, né? Ele sabe sair de situações difíceis. Mas aqui a gente pode esperar literalmente um ser humano que vai trazer grandes revoluções aí para dentro da igreja, com um mapa, com esse Plutão em Leão, com a lua em Virgem dele, trazendo essa emoção e a seriedade de uma pessoa presente, né? No tarô, praticamente, essa lua em Virgem aqui, ela seria caracterizada, por exemplo, por um 4 de ouros, né? A carta do 4 de ouros dentro do tarô,
ela traz essa centralidade, ela traz essa conexão com o espiritual, que se comunica com o coração, para trazer para os prazeres terrestres, né? Então, ele sabe, ele nasceu com algum tipo, com um poder surreal de intuição. A gente está falando de um Papa progressista, como eu disse, que vai trazer ideais de outras religiões além da católica. Escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. Ele vai trazer ideais de outras igrejas, de outros princípios, de outras religiões, talvez com uma pegadinha ali no espiritismo, talvez aí com algumas pegadinhas aí nas religiões que trazem a presença espiritual, né, na crença dos espíritos mesmo. Vai trazer isso, vai agregar e vai fazer realmente algumas evoluções aí. Escute o que eu tô falando, tá? A gente tá falando de anos aí também, né? Então aqui, ó, esse Martin Câncer aqui, que indica, né, essas emoções, abordagem protetora, iniciativa, ela traz o que vários papas já tentaram fazer mesmo, né? Até porque a gente teve até a manifestação da questão de Francisco. Francisco foi o primeiro a falar, a dar a sua opinião e a abertura aos homossexuais e tudo mais. Então aqui a gente já está falando de um caminho mais da espiritualidade. Isso aqui traz um certo tipo de preocupação, já é uma previsão que eu já fiz no tarô, que a gente está muito próximo da função de algumas religiões, então talvez alguns católicos não gostem aqui do que eu estou falando, mas a gente vai ter um pezinho com toda certeza no espiritismo aí, em algumas religiões que se tratam, que comunicam contato com espíritos e tudo mais, tá bom? No mapa numerológico, na numerologia dele, né, é Robert Francis Prevost Martinez. Aí eu molhei o papel. Martinez, a data de nascimento, 14 de setembro de 55, calculando a data de nascimento dele, a gente tem o número 7. E o número 7, ele é muito associado à questão da introspecção, da espiritualidade, ele é um número kármico, um número de cabala, 7, né? Então a gente tem, Deus criou o mundo em 7 dias, tudo são 7, né? A gente tem repetições numerológicas muito 777, é um número muito cabalístico também, e ele tem essa numerologia 7, e o número é associado à introspecção, à espiritualidade, à busca por conhecimento, muito profundo, e as pessoas com esse número, eles tendem a ser muito analíticas, como eu disse, né? Reservadas, com forte interesse em assuntos filosóficos e místicos. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente já traz para a numerologia dele, tá? Talvez no decorrer da história de Leão XIV a gente perceba que ele teve muito contato, né, com essa questão da espiritualidade, talvez aí contatações com espíritos mesmo, um pouquinho polêmico e tudo mais, não sei se dá para ficar falando nesse vídeo, mas no decorrer da história talvez a gente vai percebendo algumas etapas e algumas revelações por parte disso, principalmente aí até daqui mais ou menos uns 8 ou 9 anos a gente vai ter grandes revelações, vai vir grandes polêmicas a respeito desse Papa, tá? E aqui a gente tem o 2 como número da expressão, né? Que calculando a partir do nome completo, atribuindo os valores, né, da questão da tabela pitagórica, aqui a gente tem, devido à complexidade de variação, a gente tem o número 2, né? Que é um número de expressão que revela os talentos naturais dele. Então ele é uma pessoa muito talentosa, como eu disse, ele é trilíngue, ele sabe falar várias línguas, ele sabe como sair e tudo mais, é um papa muito teatral. E isso aqui representa bastante habilidade, bastante desafio que ele passou durante a vida dele até chegar nesse momento do papado. O número de alma dele, né, o número da alma, que é o soma das vogais e tudo mais, a gente tem o número 11. E o número 11 é muito relacionado aos mestres ascensionados. Normalmente, quem tem número 11 dentro da sua numerologia costuma ter caminhos espirituais. Eu, por exemplo, a soma do conjunto do meu nome é a número 11. E desde os 11 anos de idade sou tarólogo, né? Eu já pratico o tarô e tudo mais. E o número dele, o número de alma dele é o número 11, que é relacionado aí ao mestre espiritual, né? Então a soma das vogais do nome é 47, que se reduz a 11. A gente tem que reduzir até 22, né? Que é um número mestre. Então o número 11, ele é o mais espiritual de todos, praticamente. É um número que representa a inspiração, representa o divino, a intuição elevada, dons psíquicos, a missão de elevar a consciência das pessoas e tudo mais. Então aqui a gente tem que ele carrega dentro de si um chamado para
guiar pessoas na coletividade, na fé, literalmente, tá? Então é uma pessoa que sabe utilizar muito bem da intuição. Lembra que eu falei? Então o número 11, ele costuma ter muito contato com a sua própria intuição. Basicamente aqui, ele carrega literalmente isso, traz para dentro de si e expande isso para as pessoas, né? Lembra do 4 de ouros que eu tava falando também? Então aqui, ó, é alguém que pode influenciar multidões por meio da palavra e da visão espiritual. Pode ser visto como um canal entre o céu e a terra. Basicamente, é aquilo que Leão 13 foi também. Leão 13, né? Quando foi aquele que não quis guardar segredos. Então ele abriu a grande biblioteca de Roma, né, a grande biblioteca do Vaticano, para que os historiadores pudessem estudar, pudessem ver as histórias, pudessem ver, estudar aquilo lá que estava lá. E aí agora a gente tem Leão 14 trazendo numerologia 11, também trazendo, desmistificando praticamente os mistérios que a vida carrega, para estar passando aí para todos, né? E para finalizar aqui, a gente tem o número da personalidade dele. É o número também, é o 7. Mais uma vez, aqui a gente tem o número de personalidade, é o número 7. Então, a segunda repetição de 7, se a gente for verificar, aqui é um vídeo mais curto, né, que a gente está explicando um pouquinho, mas se a gente for investigar, a gente vai achar muito mais 7. Aqui a gente tem o número da personalidade, que é a soma das consoantes. Aqui a gente também tem o número 7. E a soma do número é um número sábio, é um número introspectivo, aquilo que eu sempre expliquei. Então a gente tem muito conhecimento espiritual baseado em somente uma pessoa. É uma pessoa iluminada, é uma pessoa que está carregando muita luz dentro de si, é uma pessoa que vai revolucionar a história da igreja, é uma pessoa que vai fundir outras ideais de igreja. O espiritismo, como eu disse, provavelmente é o que mais vai fazer sentido aí para estar trazendo todas essas coisas aí dentro, né? Essas opiniões. Então aqui representa alguém reservado, analítico, como eu já havia dito, número 7, que busca sentido mais profundo da vida e que não satisfaz com respostas superficiais. E assim, né, a gente já pode ver isso até pelos discursos que ele vai fazer. Fiquem atentos aí nos discursos que ele vai estar fazendo, vocês vão ver que ele é uma pessoa aí bem pé no chão, que ele não usa somente Deus como justificativa para as coisas, ele gosta de respostas bem concretas. Então essa vibração, ela também sugere de uma imagem de alguém sério, inteligente, enigmático, conectado com o invisível e que contribui para o ar de autoridade e respeito que ele pode despertar no papel de líder espiritual. Bom, a gente vai ter muitas surpresas com o Papa Leão 14, muitas surpresas. A gente vai ter uma pessoa aí que a gente não imagina, na verdade, que seja capaz de existir na face dessa terra. Anotem mais uma vez o que eu estou falando. Este cara vai revolucionar a história da Igreja Católica. Revolucionar. Revolucionar. E aí também a gente vai ter até alguns embates em questão da política nesses próximos 3 anos que o Trump vai levar pela frente, por conta da influência desse Papa aqui. Mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo. Gente, segue lá no TikTok, segue lá no Instagram, manda uma mensagem pra mim, eu tô sempre à disposição de responder, eu quero achar das opiniões de vocês. Gratidão por terem assistido esse vídeo até o final e até o próximo! Tchau, tchau!